Maravilha. Deus abençoe a sua vida. Hoje estamos dando sequência ao nossa conferência, né? São 20 anos decidindo destinos, né? Aqui, o do 20 aqui, e todas essas que estão aqui já foram conferências, né? Durante esses 20 anos. Aqui a gente tem a conferência de 10 anos, né? 10 anos decidindo destinos. E eu quero falar um pouquinho nesta manhã sobre esta questão de permanecer, de você continuar durante muito tempo fazendo as mesmas coisas. O título dessa palavra hoje é o poder de permanecer. Diga comigo, o poder de permanecer. Amém? Nós somos campeões em desistir das coisas, né? Eu tive que aprender a ser uma pessoa perseverante, porque eu era uma pessoa que eu desistia muito fácil das coisas que Deus tinha para mim. Graças a Deus, Deus me deu uma pessoa maravilhosa, que é a Jaque, e eu aprendi muito com a Jaque. A Jaque é muito persistente. Ela não desiste fácil das coisas, né? E muitas vezes eu queria desistir e ela, não, vamos até o final, vamos continuar, não vamos desistir. E eu aprendi muito com ela a ser uma pessoa persistente também, de insistir naquelas coisas que você quer conquistar. E deixa eu falar uma coisa para você. O sucesso começa na sua vida quando você aprende a não desistir das coisas. Vou repetir de novo. O sucesso na sua vida, ele começa quando você aprende a não desistir daquilo que você está fazendo, dos sonhos que Deus colocou dentro do seu coração. Quem pode dizer amém? Amém? Vamos ler João capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo aí. A palavra, ela está cheia de coisas assim. A palavra de Deus, se tem uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é perseverar, é não desistir. Vamos ler então, a partir do capítulo, acho que eu vou ler todo, desde o versículo 1, tá? Esse texto é um texto bonito. Obrigado, Paula. É um texto que fala sobre a videira e os ramos. Aqui diz: eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E também o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha que maravilha. Como o ramo que não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem, e lhes será feito. E nisso é glorificado o meu Pai. Que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Palavra maravilhosa, né? Queria que você baixasse um pouco a sua cabeça,
fechasse seus olhos. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã aprendermos, Senhor, como permanecer. Que haja uma unção nessa manhã derramada sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Diante desta palavra, Senhor, que nos faz permanecer, que nos orienta a permanecer, ligados na videira que é o Senhor, para que possamos dar frutos, frutos na nossa vida, frutos no nosso trabalho, como orou a Jaque, frutos na nossa casa, na nossa família, fruto na nossa vida ministerial, sentimental, profissional, em todas as áreas, Senhor, que possamos dar frutos, mas que possamos aprender a permanecer, a não desistirmos, em nome de Jesus, amém, amém? Quem crê nisso pode dar um aplauso bem forte ao Senhor aí? Graças a Deus. Queridos, eu tenho aprendido que esse é um dos maiores segredos da vida cristã, permanecer. Por quê? Porque eu e a minha esposa, Jaque, nós já temos alguns anos de ministério. Nós fomos ordenados pastores em 2003 e nascemos junto com a Arena. O Arena, nessa época, ele estava trocando de nome, era Espaço Alternativo. Nós tínhamos assumido o trabalho com jovens na sede aqui em Porto Alegre, na Benjamin Constante, ali, quando era ali a igreja. Fazia poucos anos que nós tínhamos voltado para Porto Alegre, nós tínhamos ido a Santa Rosa, passamos um ano como missionários lá em Santa Rosa, e voltamos para Minas do Leão e fomos desafiados pelo bispo Vitor, na época, o bispo nigeriano que estava aqui, à frente da igreja, a virmos para Porto Alegre. Eu tinha muito medo de vir para Porto Alegre, porque eu recém tinha formado na educação física, como professor de educação física, e Porto Alegre é um lugar onde o mercado é muito disputado, né? Muitas pessoas vêm para cá. Eu queria ficar no interior, mas Deus queria que nós viéssemos para cá. E quando nós chegamos aqui, o bispo Vitor nos disse: não, aqui Deus vai abençoar vocês, fique tranquilo. E nós viemos para cá, e realmente Deus foi nos abençoando. E quando o bispo Vitor foi embora para a Inglaterra, ele até nos fez um convite, né? Para, se a gente quisesse ir junto para a Inglaterra. Ele convidou algumas pessoas, acho que até a Marilis foi convidada, né, Mari? E vamos para a Inglaterra. Eu falei: bispo, eu recém estou sentando a minha poeira aqui em Porto Alegre, bispo, me dá um tempo, quem sabe daqui uns anos, né? Eu não sei nem falar inglês, o senhor fala fluentemente, eu não sei falar, daqui uns anos a gente conversa. Nisso veio o bispo João, assumiu a igreja. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi mudar de prédio. Na realidade era na Ceará esse primeiro prédio, depois passou para Benjamin Constante com o bispo João. E o bispo João nos desafiou naquele período a assumirmos o grupo de jovens, né? Onde nós encontramos a Marilise ali no grupo, e mais algumas pessoas, e começamos um trabalho, e o trabalho deu um boom. Nós começamos a crescer muito. Eu estava vendo ontem a bispa Lúcia, o pessoal contando a história do Arena, e o Arena, ele passa pela nossa história, né, Mari? Tudo que vocês viram ontem, a gente foi testemunha viva de tudo que aconteceu em todos esses momentos, né? Aqui, das bandas que surgiram, a influência da Sara na música, tudo isso passou. Muitas dessas bandas a gente trouxe em Porto Alegre. Nós trouxemos, na época, logo no começo, nós trouxemos o Rodolfo Abrantes, que tinha recém-convertido, né? Tinha saído dos Raimundos e tinha convertido. Nós trouxemos ele em Porto Alegre, logo no começo. Depois trouxemos a Tribo do Funk, né? Lotamos a igreja, fizemos 2 festas muito, muito fortes em Porto Alegre, assim, onde ninguém fazia festa em igreja, nós fizemos. Então nós fomos crescendo junto com a Arena, e o Arena foi dando um boom. E nessa época eu e a Jaque, a gente ia a cada 6 meses a Brasília ter uma reunião com a bispa Lúcia e com a sua liderança.
Íamos eu, a Jaque, e íamos um líder também de Caxias do Sul. E lá foi quando eu conheci o Bispo Luiz também. O Bispo Luiz ia nessa reunião representando Mato Grosso. E nós reuníamos lá, sentávamos, né, Bispo Lucas, Bispa Priscila, que na época nem pastores eram, sentavam do nosso lado ali, aprendendo. E nós recebendo da Bispa as estratégias para aprender, né, para crescer, e nós trazíamos isso para cá e distribuímos essa visão entre os líderes daqui. Começamos a fazer as macro-arenas, né, as igrejas começaram a crescer, tivemos alguns líderes de jovens que começaram a crescer, como o Luiz e a Jurema, que na época, né, nem eram pastores ainda, que eram líderes de jovens. Tivemos o Marcelo e a Cris, que hoje são bispos, né, que eram líderes ali em Novo Hamburgo, junto com a Celinha, e começaram a crescer também. Nós começamos a crescer bastante aqui, né? Me lembro de uma macro arena que fizemos em Pelotas, né, Leandro? O pessoal de Pelotas colocou um carro no altar, né, e a banda em cima, acho que era, né, a bateria, e, meu Deus do céu, foi uma festa muito grande lá em Pelotas, lá, primeira vez que eu acho que eu conheci o pastor Leandro, né, já que é esse cara que está ministrando louvor aí, mas esse cara é uma bênção, né, esse cara é uma banda muito boa. Enfim, gente, começamos a crescer muito com a arena, e o meu ministério da Jaque, ele passa muito por isso, porque a gente cresceu junto com a arena. Em 2003 fomos ordenados pastores, e depois de algum tempo a gente foi desafiado a assumir a igreja de São Leopoldo. Ficamos um ano lá, abrimos Canoas, ficamos alguns anos lá, e depois voltamos para a sede, aqui em Porto Alegre, 2014, né? Eu acho que a gente voltou para cá para ajudar o bispo aqui na sede. Enfim, a nossa história é uma história longa, né? Se eu for falar do período lá de Minas do Leão, né, a coisa vai muito mais longe ainda. Falei só o período aqui que a gente veio para Porto Alegre. E por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes, queridos, não foi fácil permanecer. Nesses 20 e tantos anos, né, o Arena está fazendo 20 anos, né, mas nós temos muito mais tempo. E nesse tempo não foi fácil permanecer. Eu digo para vocês que muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu disse, eu não vou mais, eu não quero mais. Enjoei, cansei, anojei, como a gente fala, né? Mas sempre Deus falava conosco. Sempre Deus dava um mover diferente. Sempre a gente, né, mais a Jaque até do que eu, não, vamos permanecer, vamos ficar, vamos continuar. Eu me lembro um dia que eu abri mão da liderança do Arena, né? Falei com a bispa Jussara, e hoje, olhando para trás, eu me arrependo de ter feito isso, né? Naquele momento. Então, para ver quantas vezes a gente, na vida da gente, a gente abre mão de algumas coisas e depois se arrepende. Porque você não está, porque você é imaturo, porque você não tem paciência. Eu me lembro, por exemplo, né, a Mari que está aqui, que acompanhou muito esse processo com a gente, né? A minha liderança, por exemplo, no começo, era uma liderança um pouco truculenta, né? E eu sei que eu magoei algumas pessoas no começo do meu ministério, porque a gente é imaturo. Porém, eu tinha uma coisa comigo. Por que eu era truculento no começo do meu ministério? Porque eu tinha uma coisa comigo. Eu entendia que se eu estava na missão, ou era para matar ou morrer. Então quem tinha que estar comigo tinha que entender isso. Ou estava comigo para matar ou morrer, ou então sai para o lado. Eu não aceitava pessoas que andavam conosco, que eram pessoas fracas, que eram pessoas dúbias, que eram pessoas que hoje queriam, amanhã não queriam. Não, eu disse, então dá licença, eu quero gente comigo que pense que nem eu, ou vamos matar ou vamos morrer. E a gente formou muitas pessoas assim, muitas pessoas
que hoje nem estão mais na Sara, são líderes, são pastores em outras igrejas, mas são pessoas fortes. Porém, eu tive muitos problemas de relacionamento por não ter paciência, por não saber lidar, por não ter aquilo que eu tenho hoje, né? Graças a Deus, eu queria ter a experiência que eu tenho hoje e a força que eu tinha em 2003, né? Meu Deus, né? Mas a vida é assim, a gente vai aprendendo com o tempo, não só numa igreja, você como nós somos pastores, somos líderes, mas você pode reverter isso para a sua vida, como pai, como marido, como esposa. No começo do casamento, qual foi o meu pior ano de casamento? O primeiro. Por quê? Porque nós era verdinho, eu era um garotão mimado, vinha de uma família com 3 irmãs e uma mãe maravilhosa, ou seja, não fazia nada em casa. Casei, na primeira semana a dona Jaque já me deu uns puxão de orelha, né? Então, sempre quando você começa alguma coisa, você tem que dar um tempo para que você aprenda, para que você amadureça. Não desista fácil. Não abra mão de coisas só porque não deu certo na primeira vez. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente permaneça nele. E mesmo que eu tenha dificuldade de fazer qualquer coisa na minha vida, se eu permanecer em Deus, Ele vai me ajudar a resolver todas as coisas na minha vida. Por isso que a Bíblia diz, permaneça, Jesus fala, permaneça em mim. Porque se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. Por quê? Porque quando eu permaneço em Deus, quando eu permaneço na igreja, quando eu permaneço lendo a palavra, estudando a palavra, quando eu permaneço em conhecer os princípios da palavra, essas coisas vão me moldando. E eu me torno melhor. Eu me torno uma pessoa melhor. Eu me torno um marido melhor. Que as mulheres digam amém. Amém? Melhor coisa que tem. Eu conheço mulheres que o homem é raro, mas eu conheço mulheres que não vêm na igreja e o marido vem. Na maioria das vezes é a mulher que vem e o homem não vem. Mas existem casos, eu já conheci, né? De mulheres que vão na igreja, aliás, os homens vão na igreja e as mulheres não vão. Eu fico olhando e eu digo, meu Deus, essa mulher é doida. Porque a melhor coisa para uma mulher é quando o homem vai na igreja. Quando o homem se converte. É a melhor coisa que tem. Por quê? Porque ele começa a ser mais paciente. Ele começa a ser mais amoroso. Deus vai lapidando aquele ser, né, aquele ogro que casou com você, né, pastor Leandro? Deus vai lapidando a gente, né? Ontem nós estávamos, a Jaque chegou daqui da igreja com os meninos lá, nós estávamos conversando e falando sobre esse negócio de permanecer, de 20 anos de arena, de 20 anos de história. E eu falei para a Jaque assim, a tua sorte, Jaqueline, é que você casou com um cara muito paciencioso, um cara calmo, né? Senão nós não estaríamos aqui. Aí nem precisou ela falar, né? Os meus filhos já falaram, acho que não, pai, acho que não. Mas eu estou melhorzinho, não estou melhorzinho? Viu que ela demorou para responder, né? Mas tudo bem. Não, gente, realmente, Deus vai melhorando a gente. Então, eu sou uma mulher, a maior coisa que eu queria é que o meu marido estivesse na igreja. Porque é assim que ele vai mudar. Porque Deus nos ajuda a mudar. Mas para que eu possa mudar, eu tenho que permanecer. Olha para o seu irmão e diga para ele, Deus quer que você permaneça. Amém? A vontade de Deus é que a gente permaneça na fé.
Claro que Deus quer que você permaneça no seu casamento, você permaneça nos seus sonhos, você permaneça no seu ministério, mas a maior vontade de Deus é que a gente permaneça na fé, firmes, tendo uma vida enraizada, aonde? Não numa denominação, não numa placa de igreja, mas tendo a sua vida enraizada na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, querido, ela cria raiz no nosso coração, e quando a palavra de Deus cria raiz no nosso coração, nós começamos a frutificar em todas as áreas da nossa vida. Quando perseveramos na fé em Jesus, nós crescemos em obediência, e nós crescemos em comportamento, nós crescemos na maneira de falar, e nós crescemos em conhecimento de Deus, da palavra e do mundo. Porque quando você estuda a Bíblia, você sabia que a Bíblia tem resposta para todas as perguntas, sabia disso? É só você começar a ler. Um cientista, quando ele começa a estudar a Bíblia de uma maneira séria, ele descobre que o mundo tem um Criador. Mas se o cientista for um cientista assim raso, tanto para estudar a Bíblia como para a ciência, tem cientista raso, que não se aprofunda, e tem aquele cientista que o cara se aprofunda. Todos os grandes cientistas que se aprofundaram no conhecimento ou na pergunta, de onde eu vim, para onde eu venho, eles chegaram a uma conclusão: há um Deus que comanda todo esse negócio. Há um Deus que comanda tudo. Então, quando eu persevero na fé, eu começo a crescer em conhecimento, que nós na igreja chamamos de revelação. Quando que você começa a ter revelação? Quando você permanece. Quando você permanece nos estudos da Bíblia, quando você permanece em ler a Bíblia, quando você começa devagarinho, mas não desiste, vai indo, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, como a nossa oração, todo dia das 10 horas, todo dia 10 horas da noite, existe pessoas lá na nossa equipe orando, isso já vai para mais de 2 anos, em setembro, nós vamos completar 3 anos de oração. 2 ou 3? Não, nós completamos 2 no ano passado. Vai para 3 anos, Jaqueline. São 3 anos agora em setembro que a gente vai fazer de oração ininterrupta. Todos os dias, às 10 da noite. Às vezes tem 2 pessoas, às vezes tem 5. Às vezes tem 10, mas todo dia tem alguém lá. Ontem estava a tia Helenir lá orando, mesmo com toda a função aqui, 10 horas estava a tia Helenir lá. Ou seja, e eu já pensei várias vezes em terminar com essa oração. Várias vezes, quando completamos 1 ano, a nossa intenção era fecharmos 1 ano de oração. Fechamos 1 ano, daí agora? Não, vamos continuar. O pessoal quer, tá bom, tá gostoso, vamos continuar. Tivemos vitórias, vamos continuar, continuamos. Passou 2 anos, né? O pessoal deu uma desanimada, caiu a frequência na oração, e eu pensei, acho que eu vou terminar com a oração, vou deixar o povo à vontade. Veio no meu coração, não. Um dia Deus me deu uma palavra, não termina. Continua, com 1, com 2, continua. Vamos continuar. E aí eu entendo como é bom a gente perseverar. Quantas vitórias nós tivemos orando ali, nesse momento de oração. Quantas vitórias, quantas pessoas foram curadas, nós orando por elas ali, neste momento. E continuamos orando. E não vamos parar. Só vamos parar o dia que Deus mandar nós pararmos. Porque isso tem dado sustentação para a nossa vida. O culto de manhã, né? Tem um ambiente especial no culto de manhã. Não é por acaso, meu irmão.
É porque tem gente que ora quase 3 anos por esse culto. Isso faz diferença. Isso, quando você dobra o seu joelho na sua casa e faz uma oração repetidamente, aguarde, isso vai fazer diferença. Isso vai trazer bênção para a sua vida. Pode não trazer na hora, pode não trazer um dia depois, mas calma, vai chegar. A resposta vai chegar. Olha para o seu irmão e diga para ele: a tua resposta vai chegar. Amém. Então eu quero te falar aqui rapidamente como permanecer. Quais as coisas que eu faço para poder permanecer e não desistir, pastor? Porque muitas vezes eu penso em desistir. Talvez se eu for pedir para você levantar a mão aqui e me dizer assim: quem aqui já pensou em desistir da fé, da igreja, mudar de igreja? Talvez todo mundo aqui vai levantar a mão. Eu já pensei em desistir. Eu já pensei em sair da minha igreja várias vezes, mas nunca saí. Por quê? Porque na hora que eu vou tomar alguma decisão, eu sempre lembro assim: aqui a minha história. Aqui eu tenho 20 anos de história. Aqui eu criei os meus filhos. Por que eu vou sair agora? Eu vou para uma outra igreja que tem os mesmos problemas? Vai ter os mesmos tipo de gente? Não vai mudar nada. Muitas vezes o problema está em nós e não na igreja. Mas é muito fácil, né, a gente colocar a culpa nos outros. E aí a gente toma atitudes que não são corretas. E então, graças a Deus, até hoje, eu e a Jaque, a gente sempre permaneceu com essa ideia, com essa mentalidade de que é importante você permanecer. Por quê? Porque é importante você criar raízes. Eu não sei se você gosta de planta. Eu não sei se você tem alguma plantinha em casa. Alguém tem alguma plantinha em casa assim? Então você pode me ajudar nesse raciocínio. Existem alguns tipos de planta que, se você começar a mudar ela de lugar em casa, ela vai minguar. Ela não cresce. Porque ela precisa ficar quietinha num cantinho. Você tem que deixar ela lá, se ambientando com aquele solzinho que pega ali, com aquele ambiente, com aquele ventinho. E aí as raízes dessa plantinha vão crescer. E talvez até vai dar frutos e vai dar flores muito bonitas. Mas se você botar hoje do lado da porta, amanhã bota na área de serviço, depois na rua, depois não sei o que, ela vai ficar desse tamanhozinho. Por quê? Porque ela não sabe direito onde é que é o lugar dela. É importante que você saiba onde é o seu lugar. Por exemplo, você tem uma casa, você tem um pai, você tem uma família. A tua família pode ser a maior bagunça do mundo, mas é a tua família. Pode dar o maior perrengue na hora da disputa do bife, mas é a tua família. E família é assim. Família a gente quebra o pau, daqui a pouquinho está todo mundo sentado, comendo junto, dando risada. Não é assim? Gente, igreja é a mesma coisa. Igreja é uma família. Então eu preciso aprender a permanecer, a saber lidar com as minhas mazelas e com os meus erros, porque muitas vezes os meus problemas dentro da igreja são problemas que eu criei. Então, quando eu permaneço, há uma bênção nisso. A Bíblia diz que quando a gente permanece há uma bênção. Eu sei, eu vivo isso. Eu já fui injuriado na minha igreja, já fui abandonado por gente que a gente cuidou, limpou, tratou e falou mal de nós. Sim, várias pessoas. Isso me fez desistir? Não me fez desistir. Por quê? Porque os meus olhos não estão nisso. Você fica indignado, você se sente injustiçado. Puxa vida, cuidei, a pessoa passa e nem me cumprimenta. O seu sentido humano fica todo à flor da pele. Mas, querido, a gente não tem que se basear nisso.
é nessa hora que você sabe onde que estão os teus olhos. Se estão nos homens ou se estão em Deus. Eu sempre digo uma coisa. Para mim, há dois motivos para você trocar de igreja. O primeiro, se Deus falar com você. Se você chegar para mim e dizer, pastor, Deus mandou sair da minha igreja, dessa igreja e ir para outro lugar. Quem falou? Deus. Então tá bom, meu irmão, nem está encerrado o assunto. Quem sou eu para falar? Né? Vamos orar aqui, eu já te abençoo na hora. Eu já fiz isso, mais de uma vez. E o segundo motivo é quando os teus líderes não são pessoas confiáveis. Quando você acha que os teus líderes não merecem confiança, aí realmente você tem que sair deste lugar. Mas se você não tem uma palavra de Deus, e os líderes que estão sobre você são pessoas que você confia, não há mais nada que te tire desse lugar. As mazelas a gente dá um jeito. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você perseverar nos problemas que acontecem, lá na frente você vai se tornar melhor. Você vai se tornar mais maduro e aquilo ali vai ser uma experiência para você lidar lá na frente de uma forma melhor. Quem está entendendo diz amém. Amém? Então a primeira coisa que a gente precisa aprender para permanecer é 1 João, vamos ler lá. 1 João, capítulo 2, versículo 22. Abrir aqui que a minha Bíblia está, página bem juntinha. 1 João capítulo 2, versículo 24, diz assim: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho do Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Querido, a palavra permanecer, se você for procurar no dicionário, ela significa algo constante. Permanecer nada mais é do que ser constante. É não ser um eletrocardiograma. Sabe, o crente, tem crente que é eletrocardiograma. Um dia ele está lá em cima, ele quer ganhar Porto Alegre toda para Jesus. No outro dia ele não consegue trazer nem ele mesmo na igreja. Ele não consegue. Ele quer morrer. Eu quero morrer. Aí daqui a pouco passa aquele período, ele está lá em cima de novo. Meu Deus, aí ele dá uma canção, ele vem aqui, faz um reteté, pula, ora em línguas. Daqui a pouquinho, aquele mesmo que estava pulando, orando em línguas, você pergunta, cadê o fulano? Não sei, pastor, sumiu. Então, é melhor que você, em vez que você seja assim, em vez de você estar lá no pico, é melhor então que você seja constante. Então que você não esteja lá no cume da montanha, porém, mas que você nunca esteja embaixo. Se mantenha constante. O que é se manter constante? É as pessoas olhar para você e saber que pode confiar em você. Por exemplo, eu tenho um casamento, que é um casamento constante, equilibrado. Se a minha esposa for viajar para o Nordeste a trabalho, e passar uma semana lá, eu não vou entrar em crise. Porque eu sei a esposa que eu tenho. Eu confio nela. O nosso casamento já passou por essas bobagens. Hoje o nosso casamento é estável. Um confia no outro e sabe em quem confia. Então, é um casamento constante. A constância
faz você ter vitória na sua vida. A constância faz com que você caminhe longe. Mas quando você é um eletrocardiograma, um dia você pode estar lá embaixo e não voltar mais. Então, procure ser constante na sua vida. Seja constante. A constância vai permitir você crescer. Talvez você não cresça como aquele que vai lá em cima, de uma hora para outra, porém, você vai avançando. E muitas vezes aquele que está lá em cima cai, e você passa por ele, do seu jeito, na sua constância, na sua permanência. E essa é a vontade de Deus. Segunda coisa, Hebreus capítulo 12. Então a primeira coisa é seja constante, amém? A segunda coisa está em Hebreus capítulo 12. No versículo 1 e 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodearmos de grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, querido, se desapegue das coisas que te fazem mal. Podem até ser pessoa. Por exemplo, quem não é casado, né? Você está namorando uma tranqueira, larga essa tranqueira de mão. Vai para outra, meu irmão. Aproveita enquanto você não casou ainda. Porque depois de casar não tem mais volta. Casou, casou. Então escolhe bem. Eu escolhi bem. Escolhe bem. Para que você depois não se arrependa. Casar com uma tranqueira é um desastre. A pessoa que está sempre te puxando para trás. A pessoa que olha para você e não acredita em você. Eu sou o primeiro sempre a empurrar minha esposa para frente. Eu não sei, lá no meu trabalho querem que eu assuma. Assume, vai, é contigo, tu é boa nisso, vai lá. Tu é inteligente, vai embora, vamos crescer, vamos para frente. E ela faz a mesma coisa comigo. Hoje eu sou professor de ensino superior, dou aula na Unicelv, porque a Jaque me empurrou a estudar, fazer pós-graduação, senão eu não estava dando aula no ensino superior. Ela disse: não, Zezinho, vai, tu vai conseguir. Mas será? Eu vejo, será? Eu estou há tanto tempo sem estudar. Não, vai que tu vai conseguir. Estou lá. E no ano passado fui premiado como um dos melhores professores. Recebi prêmio, porque ela acreditou. Eu acredito nela, ela acredita em mim, e nós dois vamos crescendo. E esse ano vou receber de novo. Então, querido, te desvencilha de todo embaraço, sabe? Tem algo te embaraçando, te pegando, não deixando você crescer, te amarrando. Te desvencilha dessas coisas, porque senão você não vai crescer. Você vai ficar ali, passa ano, entra ano, você vai ficar marchando mesmo, parece que você está andando uma esteira. Larga isso de mão, em nome de Jesus. Terceira coisa, 1 Colossenses capítulo 1, diz assim, Colossenses, capítulo 1, versículo 23, diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o que ele está falando aqui? Quando a gente busca Deus, a gente é forte. Ele está falando: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando
afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. O mundo que a gente vive hoje é um mundo sinistro. Os princípios estão tudo invertido. Tudo invertido. É complicado o mundo, é complicado criar filho hoje. Porém, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você criar os seus filhos aqui, ó, com base na palavra, eles serão grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Não tenha medo. Quando você está firme na palavra de Deus, quando você busca Deus. Então, primeira coisa, seja constante. Vai te ensinar a permanecer. Segunda coisa, não desanima, olha para Deus, te larga todo o desembaraço. E terceiro, busque a Deus com todas as suas forças. Tem um momento de oração na sua casa, tem um momento de leitura da palavra, pega um devocional, vai ler. Se você não conhece, pede para o seu líder te indicar um bom devocional. E todos os dias, antes de você fazer qualquer coisa, você levanta, dê bom dia para o Espírito Santo, leia um devocional, enche a tua cabeça de coisa boa. Sabe por que as pessoas estão desistindo hoje? Porque elas enchem a sua cabeça de porcaria. Elas acordam, antes de tomar o café, elas vão para as redes sociais, e vão para o Facebook, e é mentira, e é fofoca, e é não sei o quê. E aí você fica olhando um monte de coisa, que só traz confusão para a tua cabeça. Eu não estou dizendo que não pode olhar, eu gosto de olhar a rede social. Porém, quando você acorda, aquilo que os teus olhos se jogam rapidamente é aquilo que está no teu coração. Sabia disso? Você quer descobrir aonde o teu coração está? É onde tu coloca os teus olhos rapidamente quando você acorda. Se você acordar e colocar os teus olhos na palavra, faz o teu cafezinho, abre a Bíblia, pega o teu devocional, tira meia horinha ali, vê o que Deus quer falar contigo. Você dá um banho de água viva na tua alma. E mesmo que você tenha 500 problemas para fazer naquele dia, eu te digo uma coisa, você vai sair dali com fé. Você vai sair dali melhor. Você já vai começar o seu dia como um vitorioso, dizendo, Deus está comigo hoje, olha que palavra que Deus me deu. Mas se você vai fazer qualquer outra coisa, tem gente que acorda e já liga no jornal. Aí é notícia triste, é o carro que se acidentou, o outro que bateu na freeway, o marido que matou a mulher grávida, matou os filhos. A tua cabeça fica cheia de nhaca. Então, querido, olhe para Jesus, coloca os teus olhos nele, como diz aqui, 1 Colossenses 1, 23. Deixa eu ler de novo aqui. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Maravilha. E o último aqui, 1 Timóteo. Para mim, essa aqui é uma das maiores coisas para você permanecer. Se você esquecer tudo que eu falei até agora, não esqueça isso. Se você quer permanecer, se você quer ser constante, se você não quer desistir, anota isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: eu errei aqui no... Tá, não, é o 15 sim. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Em algumas traduções diz assim, ela frutificará. Ela frutificará. Diga comigo, eu frutificarei. Amém? E nós lemos antes aqui, que só há uma forma da gente frutificar. Como? Permanecendo na videira. Não há como você frutificar sem estar ligado na videira.
Para frutificar, você precisa estar ligado na videira. Se você tirar o galhozinho da raiz, do tronco, ele não vai frutificar. E nós precisamos estar ligados em Jesus e no Espírito Santo, para que a gente frutifique. Porque se eu frutificar, irmãos, isso vai me ajudar muito a permanecer. E se você não frutificar, isso vai te ajudar a desviar. Porque quando você não frutifica, você olha para o lado, você não tem nada, você não tem célula, você não tem discípulo, você não faz nada na igreja, você não fica na portaria, você não ajuda no portão, você não ajuda numa aguinha, você não ajuda a limpar o banheiro, você não toca, não canta, não prega, você não faz nada. Um dia você está em casa, você diz assim: eu não vou ir. Porque se eu não for hoje no culto, ninguém vai notar a minha presença. Eu não faço nada. Se eu estiver lá ou não estiver, ninguém vai notar a minha falta. Você se engana. Por mais que você não faça nada, Jesus vai notar a sua falta. Porém, quando você frutifica, quando você dá fruto, quando a tua vida começa a frutificar, você pensa duas vezes em desistir. Primeiro, porque você tem uma função na igreja. Muitas vezes eu vim na igreja de arrasto. Confesso. A minha vontade carnal era ficar em casa, deitado no meu sofá, olhando o meu time jogar, aquela porcaria de time, mas pelo menos era a vontade carnal que eu tinha. Não quero ouvir problema, não quero ver ninguém, eu quero ficar em casa, sabe? Aqueles dias assim. Aí daí eu olhava na escala, estou na escala. Aí eu pensava em 500 desculpas, o que eu vou dizer para o bispo? O que eu vou dizer para o meu líder? Não adianta, não tenho o que dizer, eu tenho que ir. Aí você pegava, vamos lá. E aí quando você chegava na igreja, quando eu chegava na igreja, eu era tocado por Deus. Eu era tocado pelo Espírito Santo. Eu era tocado pelo louvor. A palavra vinha como uma seta no meu coração. E eu saía da igreja, sabe dizendo o quê? Eu dizia assim: ainda bem que eu tenho compromisso. Porque se eu não tivesse compromisso, eu não tinha vindo. E eu sei que vocês já passaram por isso também. A gente é humano. Então, quando eu frutifico, não só em coisas que eu tenho para fazer, mas quando eu frutifico em discípulos também, né? Pessoas que eu ganho para Jesus, o meu vizinho que eu convido, o meu amigo que eu convido, aí ele vai na igreja exatamente naquele dia que você não vai. Aí ele liga para você: fulano, fui na tua igreja, mas não te vi lá. É chato ou não é chato? Pois é, não sei o que, deu um problema. Então, quando você frutifica, e você começa a ter discípulos, você começa a ter pessoas que estão te ouvindo, que estão ouviram a tua pregação, ouviram o que você falou para ela, e você disse: vai lá na igreja, foi bom para mim, vai ser bom para você, Deus ajustou minha vida lá, vai lá. E a pessoa vem, você olha a pessoa aqui, você diz assim: puxa vida, agora eu tenho que me firmar mesmo, agora eu não posso faltar, porque o fulano está vindo. Então o fruto, meu irmão, é aquilo que mostra que você está ligado na videira. E quando você não dá fruto, é porque alguma coisa está errada. E dar fruto não é só você ter discípulo, você ser líder de célula, você ser um líder na igreja. Dar frutos é tudo. É o teu casamento estar bom, teus filhos estarem bem, a tua vida profissional está bem, você estar bem com você mesmo, em paz, tranquilo, focado nos teus sonhos, nos teus alvos. Isso é frutificar. E quando você frutifica, você consegue permanecer mais ainda. Mas quando você não frutifica, a tendência é você desistir. Por isso que o nosso inimigo não quer que você dê fruto. Porque ele sabe que quando você não dá fruto, ele te poda mais fácil, ele te corta mais fácil. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos encerrar. E eu quero dar um último texto aqui para você. Colocar para mim aí, Lucas capítulo 9, versículo 62. Vamos ler lá.
Mas Jesus lhes respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse texto sempre me chamou muita atenção, porque eu sempre fui uma pessoa, na minha adolescência, inconstante. Eu começava muito fácil, mas terminava muito fácil. Conhece alguém assim? Conhece alguém que começa fácil as coisas? Está sempre pronto para começar, mas ele está sempre pronto para terminar. Ele está sempre pronto para mudar, né? Aí você fala com o irmão: mas irmão, você não estava nesse projeto? Não, Deus me faz, é outra coisa agora, pastor, tem outro projeto. Ah, sei, o que você está fazendo agora? Não, agora estou fazendo tal coisa. Agora sim. Dali a 6 meses o irmão mudou de projeto de novo. Sabe o que a Bíblia diz disso? A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e fica toda hora olhando para trás, toda hora ele fica olhando para trás: mas será que eu vou arar esse terreno todo? Puxa vida, eu achei que fosse mais fácil, mas está muito difícil, eu vou largar de mão esse arado. A Bíblia diz que essa pessoa não é digna de entrar no reino dos céus, porque ele é um desertor. E assim como ele abandonou o arado, ele pode um dia abandonar Deus. Ele pode abandonar tudo, tudo, tudo. Como Judas, que abandonou Jesus por meia dúzia de moeda. Então, querido, permaneça. Mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, permaneça. E eu quero te pedir mais 5 minutos deste culto, que eu quero dar para você poder vir ao altar e pedir força para você permanecer. Você às vezes está lutando: Deus, eu estou lutando com algumas coisas na minha vida e eu não quero desistir, mas eu estou fraco, preciso de força para ir até o final. Eu quero que você venha à frente. Se você quiser, você pode dobrar o joelho na sua cadeira aí onde você estiver. Aleluia, Senhor. E diga para Deus: Deus, eu quero força para não desistir. Eu quero força para ir além. Eu quero força para permanecer, porque se eu permanecer, eu vou dar fruto. Eu vou frutificar em todas as áreas da minha vida. Meu casamento será abençoado, minha vida profissional será abençoada, meu ministério será abençoado. Senhor, eu quero permanecer. Eu não quero ser uma pessoa inconstante. Eu não quero ser daqueles que por qualquer coisa, por qualquer beicinho, por qualquer olhar, desistem, retrocedem, voltam para trás. Eu não quero ser daqueles que põem a mão no arado e olham para trás. Eu quero ser daqueles que insistem, daqueles que vão para frente. Aleluia. Fala com teu Deus, fala com teu Deus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor. Peça a Ele força que vem do Espírito Santo, força que vem do céu. Ele te deu uma força inabalável para você não desistir, para você insistir nos teus sonhos, nos teus projetos, naquilo que Deus coloca no teu coração. Permaneça fiel, Deus será fiel. Aleluia. Permaneça fiel, Deus será fiel. Nas minhas fraquezas,
força que nos alimenta, Senhor. Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça, Aleluia. basta. Eu quero que você fique de pé. Se você estiver com a tua esposa, fique com ela. Queria que a Jaque viesse aqui. Se você estiver com o seu amigo, alguém da sua família, se pudesse ficar 2 a 2. Senhor amado, dá-nos força para permanecer nesse mundo tão difícil, tão hostil. Dá-nos força para não desistir daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Olha para o teu irmão, diga para ele: Deus, fortalece a vida do meu irmão, fortalece o seu coração, Pai, que ele não desista, porque o Senhor o escolheu para algo tremendo nesta terra. Haja uma força vindo do céu hoje, vindo da videira, dando força, o óleo da unção que faz frutificar, dá frutos, em nome do Senhor. Pai, que essa igreja cresça, que as nossas células cresçam. Oh Deus, em nome do Senhor, queremos frutificar, Senhor, debaixo, Senhor, de uma persistência, de uma permanência no Senhor. Nós não retrocederemos, nós não olharemos para trás, pois o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aleluia. Graças a Deus. Dê um abraço ao seu irmão, diga para ele: você não vai retroceder. Graças a Deus. Maravilha. Eu estava olhando a questão do avivamento lá em Ashburn. Meu inglês tem o sotaque de Minas do Leão, por isso que ele... Esse avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, ele tem uma coisa: permanência. 30 jovens, no final do culto, vieram à frente e decidiram assim: desculpe, pastor, mas hoje o culto não vai acabar. O senhor pode até ir embora, mas nós vamos ficar aqui. E eles permaneceram e estão até hoje. Já fazem, 8, 9 dias que estão lá, orando, clamando, pessoas do mundo todo indo para lá. Um culto que não acabou e não tem hora para acabar. O nosso hoje, infelizmente, vai acabar. Porém, fica tranquilo, tá? Mas esse é o negócio. Nós sempre estamos preparados para terminar algo. Mas quando você está preparado para continuar, Deus tem um milagre para a gente. Esteja preparado. O teu sucesso não está em você desistir, está em você permanecer. Amém? Que Deus te abençoe.